Já estamos gravando, tá, meninas? Bom dia, Marilene, Mari. Sejam bem-vindas. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Monique. A mais bonita de todas chegou. Já tá quase boa. Bom dia, Auri. Bom dia, Elaine. Regiane. Bom dia, Tamara. Raquel. Sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas nesse momento tão especial. Bom dia, Marcinha, querida. Bom dia, Viviane. Bom dia, minha princesa. A gente está aguardando as meninas irem entrando. Mas acredito que a gente pode começar, né, a falar sobre testemunho. Se alguém tem um testemunho, esse é o momento de a gente compartilhar as nossas vivências, o que a gente tem recebido nesse lugar. Tem alguém? Deixa eu ver se eu vejo mãozinha levantada. Pode levantar a mão. Eu estou aqui no celular. Aí o Planeja me auxilia aí, se alguém levantar a mão. Alguém tem um testemunho? A gente tem aprendido que quando a gente testemunha, sabe? A gente cria um ambiente para que Deus faça novamente, né? A gente ativa a fé de outras para que aquilo que aconteceu conosco possa acontecer novamente. Então, esse é o momento. Regina levantou a mão. Bênção, Regina. Eu vou desligar meu áudio, você pode falar. Bom dia, querida. Bom dia. Eu quero, né? É igual como você está falando, se a gente não falar aquilo que Deus, né, está fazendo na nossa vida, para a gente ajudar alguém, assim como eu fui muito ajudada nesse, sabe, muito conforto, assim, muito agraciada nesse devocional, a gente tem que falar. Eu estive meio sumidinha, né? Assim, uns dias, eu aí no particular, eu falei com a pastora Leia, aí a gente tem passado pelo momento na família, onde tem exigido muito, assim, a gente, né, a nossa luta interna tem sido muito grande, e eu, sabe, depois de 3 anos, assim, com a minha idade, esses dias eu tive meia, sabe, passando mal, eu não podia, qualquer emoção que eu ia sentir, eu começava a querer dar um desmaio, e eu sempre falando com Deus, Deus, me ajuda, nesse momento, eu sou, assim, o pilar dessa casa, eu preciso de estar bem, eu preciso de ajudá-los, né? E mais aquilo como estava assim, sabe? Mas é uma coisa que eu estava vendo que era um emocional que estava precisando de um, sabe? De um escape. Aí eu fui ao médico, fiz 2 semanas de exames cardíacos, né? Sempre com Deus, Deus me ajuda nesse exame, esteja aqui comigo, né? Eu preciso de ajudar minha filha, eu preciso de ajudar minha família, não posso ficar desse jeito.
Aí eu fiz os exames todos, aí o médico falou assim, a senhora está precisando de um descanso, assim, sair um pouquinho, me orientou, eu falei com ele que, ele falou assim, a senhora não fica muito sozinha. Eu pensei assim, é isso que eu estou fazendo, eu estou juntando com as irmãs de manhã e estou orando. E a gente ora junto, a gente conversa. Nesse tempo eu tenho, sim, visto muitas pessoas, tenho conhecido muitas pessoas. Aí, no início, ele me assustou um pouquinho, falou assim, não, a senhora está com um refluxozinho na veia do coração. Mas eu falei assim, em nome de Jesus, ela vai sumir. Aí, fez as recomendações, mas eu melhorei, sabe? Comecei a sentir bem, eu já posso, sim, ter as emoções, mas ele está me dando um descanso. Eu falo assim, ele me trouxe 4 irmãos da minha cidade, que é a 16 horas de viagem para me visitar. Como foi bom. Eu falo assim, o cuidadinho de Deus nas nossas vidas, ele não nos despreza. Ele trouxe meus irmãos, vocês não imaginam como a comunhão é bom, né? Assim como aqui a comunhão nossa, uma ouvindo a outra, e assim foi comigo, meus irmãos vieram, e a gente conversou tanto, a gente lembrou de tanta coisa, a gente matou, porque já tinha muitos anos que eu não os vi, né? Mas foi maravilhoso, e aquilo foi um descanso para minha mente. Até dormir, eu estou dormindo melhor, sabe? Eles foram embora segunda-feira, aí eu louvo a Deus. Eu agradeço muito a Deus, porque Ele tem cuidado de mim, sabe? Assim, né? Porque isso eu vou poder falar para muitas mulheres da minha idade, muitas vocês que são novas, a luta vai vir. Porque eu não é só agora de luta, tem 16 anos que eu tenho luta na minha casa, mas sim. Mas eu vejo tanto Deus que isso não deixa me abater. Tem dia que você levanta meio, né, meio triste, mas aí você vai para o devocional, você fala com o Senhor e Ele vem e te dá o escape. Ele nunca te deixa sozinho, sabe? E foi uma coisa simples. Não é simples, né? Porque agora eu tenho que ter um cuidadinho a mais comigo, para mim, porque eu acho que eu sou dona de tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que cuidar de todo mundo. Mas para mim estar bem para ajudá-los, eu tenho que, né, dar um descanso na minha mente, dar uma caminhadinha que eu não caminho de jeito nenhum, eu marco segunda, quarta, sexta, eu vou. Não vou nada. Mas né, eu quero fazer isso para me ajudar minha filha, né? Graças a Deus, agora ela está passando por um tempo assim, mais de calmaria, porque tem sido muito forte esse ano e meio, a gente não tem tido descanso. Aí dá uma cansada, né? A gente trupica, mas não cai, né, dona Regina? Trupica, mas não cai, minha filha, deixa não. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, né? Ele venceu. Cuide da sua saúde. Vamos cuidar da nossa saúde, meninas. Vamos caminhar. Tem que amar o outro é importante, mas temos que nos amar. A gente não vai saber amar o outro se a gente não se amar, né? Verdade, é verdade. Para cuidar de outros. Cuidar Sim. da família. Como a senhora bem disse. Tem alguém mais? Obrigada, querida, pela sua palavra, pelo seu testemunho. Tá bom, obrigada, Fê. Tchau. Obrigada, querida. Antônia. Bom dia, tudo bem? Eu queria compartilhar, estou aqui com o devocional, compartilhar, tem muita coisa, né? Porque Deus, quem anda com o Senhor tem testemunho, né? Quem anda com o Senhor tem testemunho todos os dias. Eu queria falar em relação ao devocional. Eu não tenho participado muito aqui, mas eu estou conectada, né? O Espírito Santo me deu uma direção de criar um grupo no WhatsApp com algumas mulheres e discorrer esse devocional com elas, né? E tem sido muito interessante. E meu marido, a gente faz parte da plataforma digital da Exo, certo? Só que eu já venho de uma jornada de 21 anos antes, também participando da igreja com a apóstola Valnice, só que aqui nós também não tínhamos o templo, certo? Então eu já vinha caminhando dessa forma, eu e ele. E com isso, ele ficou muito
ele assim, muito no mundinho dele. Eu sempre busquei, porque quem foi para as convenções, para as conferências, eu fui para Israel em 2015 com o apóstolo Valnice, na conferência que teve lá. Então, eu sempre busquei, porque eu sempre tive muita sede do Senhor. E ele ficou no mundinho dele. E quando foi agora, foi muito interessante, sabe? O que esse devocional do bispo e da bispa tem feito na nossa vida. Vocês colocaram aqui, né, o link dos homens. E eu, no meu coração, né, aquele desejo de que meu marido se envolvesse, que fosse envolvido por essa atmosfera com homens que também caminham com o Senhor. Pois olha, amadas, ele faz uns 15 dias, acho que dia 13, ele começou nessa jornada junto com os homens também. O grupo dos homens é liderado pelo pastor Marinho, né, e o Leandro. E ele tem muita dificuldade, meu marido tem muita dificuldade de mexer com a internet, mas eu falei, meu bem, eu te ensino. Aí baixamos o aplicativo e eu comecei a ensinar ele, e todo dia eu ia lá para assessorar ele, né? E ele começou a me chamar para sentar com ele, para participar do devocional junto. Então, eu estou aqui participando do devocional dos homens. E eu fui ensinando agora, amadas, eu não preciso falar nada, eu não preciso abrir aplicativo. Ele cancelou todos os compromissos que ele tinha para esse horário, porque ele sempre acordou muito cedo, tirou leite muitos anos. Então, a vida de trabalho dele começa muito cedo, e ele já partia para o sítio. Ele parou, ele ajustou a agenda dele para fazer esse devocional todo dia. Eu ensinei ele a abrir a câmera todo dia. Ele agora já dá bom dia, já abre microfone, já abre a câmera para sair nas fotos. Olha, então eu queria compartilhar, meu Deus, como tem valido a pena a gente perseverar e a gente ouvir o Senhor e caminhar sob a liderança dele, né, fazendo aquilo que nos cabe. Chega o tempo que Deus vai fazer acontecer. Eu confesso para vocês que era algo assim impossível. E está sendo tão bom. Ai, meu pai, o Leandro criou um vínculo com ele através do WhatsApp. Outro dia, aquela ministração sobre o altar, construir um altar, e ele veio perguntar para mim, o que é? Eu falei, olha, faz o seguinte, manda um áudio para o Leandro e pede para o Leandro te explicar, porque ele quer saber como é que constrói um altar. Eu falei, uau! Aí hoje, o Leandro respondeu para ele no devocional, porque ele falou, José, acho que não é só a sua dúvida, acho que tem mais alguns. Aí o irmão Juvencio que está ali, que falou sobre construir um altar com as pedras, clareou para ele sobre isso, sabe? O que é as pedras? As pedras é você levar todas as tuas ansiedades, preocupações, as tuas demandas para o Senhor e trazer a presença dele para a tua vida, para as tuas demandas. Então, amadas, eu só queria compartilhar que eu nem tenho participado aqui, tá? Eu tenho participado com ele no das 6. Nos das 6 horas, com os homens. Eu ontem não vim na mesa para deixar ele falou, por que você não veio? Falei, para deixar você... Ah, mas eu quero que você esteja. Então, eu estou participando aqui do devocional dos homens, quietinha, sem manifestar, pegando os insights, porque pensa que cada dia é um homem diferente que ministra, aqueles homens que estão que foram para o legendário, homens que estão caminhando com Paulo Vieira, buscando a sua melhor versão. Eu tenho aprendido com as chaves que eles têm liberado. Eu anoto, estou fazendo as anotações aqui. Olha, tem sido extraordinário. E eu vou dizer para vocês que tem valido a pena, porque o que eu estou presenciando agora tem quase 30 anos que eu aguardo. Quase 30 anos de uma construção, de uma vida com o Senhor, de um relacionamento com Deus, de uma submissão à vontade soberana dele, vivendo coisas loucas para confundir as sábias, mas o Senhor está fazendo. Só que é no tempo dele. Então, só gratidão. Glória a Deus, Antônia, glória a Deus. E principalmente essa questão de multiplicar essa ideia, multiplicar, levar
outros a estar fazendo a devocional, outros grupos, o próprio grupo masculino, né, que inspirados aqui começaram. A gente dá muito a glória a Deus, a gente vê isso como frutos, né, e frutos doces. É lindo ver o que Deus tem feito, e glória a Deus que alcançou a vida do teu marido. A gente se alegra demais com essas notícias, essas boas notícias, né, isso são boas notícias. Sim. Alguém mais? Pode te falar, porque quando a gente testemunha, eu tenho aprendido na CN, que quando você testemunha, aquele espírito está sendo liberado para que Deus faça de novo. Então, assim como o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, Ele vai fazer em outras casas que os maridos ainda não se posicionaram. O Senhor vai fazer, eu creio em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, mulheres? Dá um amém aí, gente. Dá um Amém. Ó, Amém, povo Amém. de Deus. Bom dia. então vamos orar. Vamos orar. Soraya, você poderia fazer essa Amém. Sim, posso sim. Bom dia, Dijane. Bom dia a todas. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus amado, é quem nós recorremos às nossas demandas, é quem nós apresentamos os nossos altares de gratidão, de louvor, de adoração, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amado, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão é quem tem nos sustentado, a tua palavra, que é o nosso alimento, tem nos guiado, é luz para nos guiar, para as nossas decisões. Deus, eu quero te louvar por esse devocional, eu quero te louvar pela oportunidade, eu quero te louvar pelo coração, pela vida das pessoas que iniciaram esse trabalho, que está se estendendo, está abençoando os lares, está posicionando os maridos, as mulheres, e está trazendo estabilidade aos lares. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem atua, o teu Santo Espírito é quem entra, o teu Santo Espírito é quem coloca tudo em ordem. E nessa manhã eu quero declarar o shalom do Senhor, o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, na casa de cada mulher aqui representada, para que possa se estender não só elas, mas os seus familiares e também os seus vizinhos. Deus abençoe a pastora Leia, que está em recuperação, abençoe o seu discipulado, as meninas que estão encarecidamente, com coração de excelência, têm se colocado nessa posição de fazer. E nós queremos declarar que mais um dia nós decidimos pelo Senhor e o nosso coração, a nossa vida é do Senhor. Cristo, nós decidimos mais uma vez por Ti. Então recebe a nossa manhã, recebe a nossa gratidão e abre a nossa mente para receber aquilo que nós vamos receber agora, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nesse Shabat, hoje é um sábado, né? Hoje é Shabat, é o dia do descanso, né? Nós lembramos o descanso do Senhor. Eu vi a Luana por aí. Luana, poderia ler para a gente o texto? Estou aqui, mana. Posso ler, sim. Oi, mana. Então, leia. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 30 a 32. O poder da ceia. A ceia do Senhor é um momento sublime, uma reafirmação do pacto que temos com Cristo, simbolizando o mais alto nível de compromisso. Este sacramento nos recorda do amor, serviço e autoridade, pois, como ensina a Bíblia, o verdadeiro amor se manifesta no sacrifício. A autoridade genuína é revestida pelo manto do serviço, impactando vidas através dos dons e das habilidades que Deus nos concede. A ceia é mais do que um rito, é uma declaração pública de fé, um anúncio da vitória de Jesus sobre as forças das trevas. Ao participarmos, proclamamos a morte do Senhor até que ele venha, celebrando a derrota do inferno e a vitória da ressurreição. Este ato de comunhão nos convida a um autoexame, a discernir o corpo de Cristo, promovendo a unidade e a reverência. Participar da ceia sem discernimento é comer e beber para a própria condenação.
Por isso devemos nos examinar, reconhecendo o sacrifício de Cristo e mantendo a unidade do corpo. A ceia nos faz lembrar da redenção, do perdão e da nova aliança selada pelo sangue de Jesus. É um momento de introspecção, no qual nos reconciliamos com Deus e com os nossos irmãos, resgatando a reverência e o respeito pelo sagrado. A ceia também nos impulsiona a avançar, a viver uma comunhão, a sermos um só corpo com Cristo. É um chamado à reflexão sobre nossas palavras e ações, um convite a valorizar o que nos foi dado e a viver em paz com todos. Que possamos, ao participar da ceia, proclamar a vitória de Jesus e celebrar a sua vinda, mantendo sempre foco na cruz e na redenção que ele nos trouxe. Então, eu o convido a colocar a ceia na sua vida. Cear com a presença na comunhão dos santos é vital para o seu espírito. Amém. Amém. Obrigada, Luana. E o texto de Lucas 22, 19 e 20, diz assim: E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Que precioso esse texto que fala sobre a ceia, e eu amo a ceia. Eu acho que a pastora Leia me chamou para dar essa palavra. Hoje, a Eneida, deixa eu justificar aqui a ausência da Eneida, né, da vozinha dela. Bom dia, gente, bom dia, meninas. Porque ela tem um compromisso com as suas filhas e hoje ela não pôde estar aqui, tá? Mas ela vai estar de volta já já. Amanhã, acredito que ela já está aqui. E a ceia é um momento muito precioso para mim. Acho que por isso que a pastora Leia me chamou para dar essa palavra. Depois da pandemia em especial, que a gente ceiava em casa, né, na pandemia, porque não podia ir para a igreja, teve lockdown. Então, a gente teve aqui em casa, esse é um testemunho meu, assim, a gente teve muitos momentos de ceia em família, teve muita cura entre nós, teve muita unidade mesmo. Acho que foi um tempo de muita cura para a nossa família, para mim e para os meninos aqui em casa. E olha como eu fiz meu dever de casa, pastora. Olha, fiz meu dever de casa direitinho. E aqui o texto do bispo, né, ele fala sobre a ceia, sobre esse momento. E para mim, a ceia é um momento de aliança, né? Jesus, quando ele chama os discípulos e ele levanta esses elementos, o pão, o vinho, existiam outros elementos ali na mesa, existia o cordeiro, as ervas amargas que lembravam a dor do povo no Egito. Então, existiam os outros elementos, mas Jesus levanta o pão, levanta o vinho, né, como símbolo do sacrifício e da dor dele ali, que ele iria passar. E a ceia, para mim, é uma aliança. É uma aliança de Deus conosco, mas a aliança ela é sempre uma via de mão dupla, né? O exemplo, o modelo é meu casamento, né? O casamento. O casamento, ele é uma via de mão dupla. Então, nessa aliança, está relacionado o amor, está inserido o amor, está inserido o sacrifício, toda aliança tem inserido serviço, tem inserido dentro dela relacionamento, intimidade. Então, a ceia é esse momento de aliança, né? Que nós lembramos esse lugar, nós temos esse lugar de amor, de sacrifício. Quem nunca se sacrificou pelo seu cônjuge ou por um filho, né? Quem nunca teve uma intimidade, né? E então, a aliança, ela remete a isso. A ceia, ela também remete a uma declaração de fé, como o texto diz, né? É um anúncio da vitória de Jesus. Às vezes a gente acha que a ceia é aquele momento só de chorar, de lamentar, né? A dor, Jesus morreu, mas não, é um momento de vitória. É um momento de celebrar a vitória de Jesus na cruz. Jesus venceu, gente. O sacrifício do último Adão é maior do que o pecado do primeiro Adão, né? Então, é um momento de alegria. O teu Deus, o meu Deus venceu a morte, né? Então, é um momento de declarar essa fé e crer
às vezes a gente acredita mais no resultados do pecado de Adão, né, do que no resultado do sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. E a ceia é esse momento de você olhar para o sacrifício e reconhecer e crer. Se podemos crer no amanhã, é porque ele morreu e ressuscitou. É por isso que nós temos esperança. Amém? E a ceia é esse lugar. A ceia também é um lugar de comunhão com a igreja. Existe muita gente, muitas mulheres feridas, porque foram feridas na igreja. Não, para de porque foram feridas na comunhão na igreja, deixaram de congregar, deixaram de ter comunhão com o corpo. Eu quero te chamar, mulher, a essa realidade. Você precisa ter comunhão com o corpo. Jesus, quando ceiou, ele não foi ceiar sozinho. Ele chamou os discípulos, ele chamou os amigos, né, para estar na mesa. Isso aqui é uma mesa, com certeza. Mas ela não é suficiente para te manter. Você precisa se relacionar, você precisa estar junto numa comunidade de fé, com pessoas que creem como você. Porque nos relacionamentos nós somos feridos, sim, é verdade. É verdade. Existem muitas feridas nos relacionamentos, mas também existe muita cura. Pessoas ferem, mas pessoas curam também. Então, eu te chamo, se você não tem congregado, se você não tem um lugar para estar, para chamar de seu, uma igreja para chamar de sua, eu te convido a fechar essa brecha na sua vida. Porque quando, por exemplo, se um dedo é cortado de um corpo, ele apodrece e morre. Mas ele só funciona bem quando ele está ligado a esse corpo. Então, esteja ligado. E a ceia, ela nos traz esse momento de reflexão e de comunhão com o corpo de Cristo, né? Então, é esse momento também. Mas, mais que isso, a ceia, para mim, pessoalmente, era um lugar de reflexão. Ela é um lugar de autoanálise, sabe? A Bíblia diz, Jesus diz assim, olha, examine, pois, o homem, né? Examine-se, pois, o homem. Aquele que julga a si mesmo não será julgado por outros. Não precisa ser julgado por outros. Então, como tem sido? Então, vamos refletir como tem sido a nossa caminhada. Como tem sido a tua caminhada, mulher? As tuas atitudes, as tuas ações, elas condizem, elas estão alinhadas com essa mensagem tão poderosa de Cristo? Elas estão alinhadas à vida de Jesus na sua vida? Os seus sentimentos, será que as nossas ações, elas estão alinhadas? E mais, quando eu estudava, eu li esse texto, não é sobre deixar de ceiar, porque muita gente diz assim, não vou ceiar hoje porque eu briguei com o marido, porque eu briguei com o filho, porque eu fiz isso, eu preciso perdoar fulano, eu não vou ceiar. Não é sobre não ceiar, é sobre deixar de pecar. É sobre arrependimento. A ceia é sobre isso. É sobre a reflexão. Espera ainda. O que eu preciso alinhar na minha vida, né? Alinhar a verdade de Deus na minha vida. Aí a Bíblia diz assim, olha, examine-se, pois, do homem e ceie. Não é examine-se, pois, do homem e deixe de ceiar. Não é isso que o texto fala. É examine-se, pois, do homem. Mude a sua mentalidade. Mude, eu disse, não, eu me arrependo, eu fiz isso, eu preciso mudar, eu vou me alinhar à verdade de Deus, e aí eu sei. Amém? Então, que a gente tenha essa mentalidade de mudança, porque a ceia, ela nos traz essa reflexão de mudança, de transformação, de restauração, de cura. Eu sei que, eu pensei até em não falar aqui, porque às vezes é diferente da doutrina de algumas irmãs e tudo, mas às vezes, quando tem momentos que eu ceio aqui com a família, mesmo não estando mais na pandemia e ceando na igreja, estando em comunhão com a igreja, eu quero ter comunhão com a minha família, e aí nós temos um momento de ceia, a gente ora, a gente conversa. Gente, como traz cura? Quando eu quero orar por cura de alguém,
o sacrifício de Jesus, ele remete a essa cura, essa restauração na saúde. Então, a ceia, para mim, é um momento muito especial e muito usado aqui dentro de casa. Então, eu convido você à autorreflexão, à aliança, à comunhão com os santos e com Deus, né? Comunhão com a igreja e a autorreflexão e o arrependimento. Essa, eu acho que é a grande mensagem dessa poderosa mesa. Amém? Quem diz amém aí, igreja? Amém. 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 Senhor Deus, nós, diante da tua presença, diante dessa mesa, Senhor, eu quero colocar cada mulher, cada vida aqui, Senhor amado. Deus, que cada uma possa se examinar, Pai, não só diante da mesa da ceia, na mesa da aliança, mas na mesa da vida, que nós possamos nos alinhar às tuas verdades, alinhar o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas motivações. Nós queremos alinhar a tua verdade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aquilo que tem nos afastado dessa verdade, aquilo que tem nos afastado da comunhão, aquelas mulheres que precisam ser curadas na comunhão com a sua família, na comunhão com o corpo de Cristo, que elas sejam curadas, Senhor, que elas possam olhar e dizer, tem cura na mesa, tem cura na comunhão, tem cura no pão, no partir do pão, no beber do vinho, Senhor, existe a alegria que vem do Senhor, existe a alegria em fazer parte de um corpo. Deus, muito obrigada, porque nós estamos aqui, Pai, nessa manhã significativa de descanso, dizendo que o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa alegria, é o nosso vinho, o vinho mais doce. Obrigada, Senhor, obrigada pela vida de cada mulher aqui que tem derramado a sua vida no altar e tem pedido restauração e tem buscado transformação e tem buscado crescimento. Deus, obrigada, Senhor amado, porque nenhum desejo desse o Senhor lança fora. Nenhum coração, um pedido desse pode ser lançado fora pelo Senhor, porque é isso que o Senhor deseja, mais comunhão, mais intimidade. Ah, Deus, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos ter fome e sede da Tua presença. Deus, nós queremos viver em santidade, ser parecida com o nosso Pai, porque Tu és bom e nós precisamos ser boas, porque queremos ser parecidas contigo. O Senhor é fiel e por isso queremos ser fiéis, Senhor. Queremos ser leais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor amado, que a Tua bondade, a Tua fidelidade invada cada casa, cada lar representado, Senhor, nessa live, aquelas que vão vir ou estão ouvindo em outro horário. Deus, em nome de Jesus, que o poder do sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, possa ser lançado sobre cada mulher, Senhor amado, pode ser marcar cada família aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que o poder da cura, o poder, Senhor amado, do sacrifício, quando o Senhor entregou ali, Senhor amado, o Teu corpo para ser moído pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. O Senhor foi moído, Senhor. Nós lançamos na cruz, Senhor amado, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas debilidades, Senhor amado, as nossas fragilidades, a depressão. Nós lançamos na cruz toda tristeza, todo desânimo. Em nome de Jesus, nós lançamos na cruz tudo aquilo que nos afasta do poder do sangue, do poder do Evangelho, do poder da Tua palavra. Nós lançamos na cruz e recebemos essa cura, recebemos esse poder, recebemos essa restauração, recebemos o amor, recebemos a alegria, a justiça. Nós recebemos, Senhor amor, toda a bondade, toda a fidelidade, nós recebemos, Pai, no lugar de todas essas mazelas, nós recebemos de Ti, Senhor amado, a Tua vida. Obrigada, a Tua vida que está no sangue. Obrigada, Senhor. Obrigada, e nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós queremos dizer que nós estamos rendidas.
rendidas no teu altar, rendidas à tua cruz, rendidas ao teu sacrifício. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso. Marca-nos, marca a nossa casa com o poder do teu sacrifício, da aliança que temos contigo. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a vida de cada irmã e cada casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Olha, eu sou pontual. Respeita a irmã que é pontual A Rita quer falar. Como nós temos uns minutinhos, Rita, você pode falar, querida. Olha, eu queria falar sobre algo que me chamou muita atenção nesse texto. No primeiro parágrafo, a partir onde está escrito: este sacramento nos recorda do amor, serviço e autoridade, pois, como ensina a Bíblia, o verdadeiro amor se manifesta no sacrifício. A autoridade genuína é revestida pelo manto do serviço, impactando vidas através dos dons e das habilidades que Deus nos concede. Então, a ceia também não é um momento só de receber, mas de transferir, de conceder àquelas vidas que conosco convivem, que de alguma forma têm contato conosco, as habilidades e os dons que Deus nos dá. Na verdade, a ceia é um revestimento para que a gente entregue aquilo que Deus coloca na nossa vida, nos nossos... Pausou o vídeo da Rita, né? Pausou? Pausou. Pode continuar. Estão me ouvindo? Eu estava falando sobre o serviço, que a autoridade que nós recebemos na ceia, ela é revestida pelo manto do serviço, e através dos dons e habilidades da gente, isso tem que impactar outras vidas. Foi o que Cristo fez, quando ele cinge com uma toalha e lava os pés dos discípulos. Então, a ceia também remete a isso, a nossa necessidade, não, na verdade, é uma ordenança de servir, do que nós recebemos ser compartilhado, nossos dons e habilidades compartilhados no serviço. Então, vai uma indagação: como nós temos oferecido nosso manto de serviço? Os nossos dons e nossas habilidades estão sendo usadas para tocar outras vidas? É só isso que eu queria falar. Amém, Rita, é isso. Exatamente isso. A aliança, né? A aliança, ela tem a ver com serviço. Todos aqueles que nós nos aliançamos, nós servimos. Como temos servido? A igreja, a nossa casa, isso é fundamental. Obrigada por essa reflexão, Rita. Vamos tirar nossa foto? Todo mundo aí? Quem está de câmera ligada? Hoje está mais tarde, hoje dá tempo para a gente dar uma arrumadinha e ficar mais bonitinha na foto. Tem notificações, por favor. Quem que vai tirar foto? Auri? Mari? Camila, vamos aqui nós duas. Camila não desce, dá. Vamos lá. A minha foi. Oi? Oi? Amém. Bom dia, excelente menina, excelente sábado. Bom dia, ótimo sábado para todo mundo. Excelente. Amém, Beijo. igualmente para todas. Tchau. Bom dia para todos. Um excelente final de semana. Amém.
Somos inimigas do fim, pelo jeito, né? Ninguém quer sair. Meninas, deixa eu aproveitar para agradecer para a Luana pela aquela ministração incrível de ontem. Meu Deus do céu, eu chorei tanto, Luana. Muito obrigada mesmo. Deus te usou poderosamente ali, viu? E hoje também você, Adjane. Meu Jesus, Deus está revelando as talentosas dele aqui. Que bom, glória a Deus. A gente está esperando o planeta derrubar a gente, né? Exatamente, a gente só faz quando a gente é expulsa, não é verdade? Exatamente. Eu tô aqui esperando. Acho que eu vou comer o meu pão e o meu vinho. Eu vou ceiar aqui, mana. Me inspirei em você, ó, e vou na ceia aqui. A pessoa quando faz o dever de casa. Pelo jeito, o Planeja não vai derrubar a gente. Acho que o Planeja já saiu da sala. A gente vai ter que sair mesmo, tá? Então tá, gente. Tô indo. Beijo. Amo você.